Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Estamos falando aqui de Belém, no Pará. Uma live super interessante. Hoje vamos aqui. Eu sou a Silene Sabino, eu sou advogada, sou arquiteta, sou urbanista. Estamos aqui hoje com o doutor Carlos Sherman, que é o nosso presidente aqui do RTTPJ aqui no Pará. Temos aqui também o Ian Blois. O Ian Blois, ele foi presidente até pouco tempo, mas para mim, para sempre, presidente, né, doutor Ian? Contador, aqui era presidente do CRC, e essa live ela tem muito a ver com uma expertise muito grande que o senhor tem. Mas eu vou apresentar a todos aqui, que estão aqui com a gente, que estão aqui conosco, e a gente vai, aqui, eu estou presidente da Junta Comercial aqui no estado do Pará, tive a felicidade de também ser reconduzida como presidente da Federação Nacional das Juntas Comerciais do Brasil, do nosso país. Também estamos com o doutor Rodrigo Pinho, estamos também aqui com Pietro Giovanni, da Receita Federal, né, doutor Pietro, e vamos também com o Tiago. Tudo bem, Tiago? Todo mundo também vai falar um pouquinho. E a gente vai falar hoje aqui a nossa live, sobre como legalizar uma empresa dentro do cartório de registro civil de pessoa jurídica. O doutor Carlos Sherman conversou comigo falando dessa necessidade que muitas vezes as pessoas batiam no cartório e desassistidas desse profissional que é o contador. E eu disse, olha, a gente precisa mostrar para todo mundo da importância de estar assistido do contador. E quando a gente fala aqui, nós, enquanto junta comercial, somos o integrador estadual, e eu digo, olha, quando o empresário chega na porta da junta, e a primeira pergunta que eu faço, né? Você já tem contador? Se não tem, procure logo um, porque só vai precisar dele. Quanto antes você tiver assistido pelo contador, melhor você estará. Então, é uma honra a gente compartilhar aqui dessas informações com todos os senhores. É importante, antes da gente começar, também destacar que dentro nós somos B, é outro, e o cartório de registro civil de pessoa jurídica é o terceiro órgão de registro. Depende daquilo que você vai registrar, você procura um desses três órgãos. Aqui a gente está falando, vamos tratar, vamos dizer aqui, desse setor que busca o IRTDPJ, e aqui a gente tem um representante do IRTDPJ Brasil, tem um representante do IRTDPJ aqui no estado do Pará. E aí eu vou passar a palavra para o doutor Carlos Sherman, para que ele cumprimente aqui todos os nossos ouvintes, ele que é o nosso presidente aqui do IRTDPJ aqui no Pará e vice-presidente no Brasil, não é isso, doutor Sherman? Positivo, doutora Silene. Aproveito a oportunidade para cumprimentá-la, agradecer a oportunidade de estar viabilizando essa live para tirar a dúvida de tantas pessoas que têm reclamado quanto às incertezas de alguns procedimentos referente ao REDECIM. Então, agradecer de imediato à Junta Comercial e a todos que integram essa sala. E cumprimentar a todos, doutora Silene, da Junta Comercial e também da Federação, Rodrigo Pinho, que é gerente de TI da Central IRTDPJ Brasil, e também da plataforma do Operador Nacional vinculada à ONCEP. Doutor Pietro Giovanni Perudino, não sei se essa pronúncia é correta, que é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Tiago Sebastião Luiz, diretor de projetos da ProSolution. Doutor Ian Blois, ou Blois, empresário e contábil e conselheiro federal de contabilidade. Dar as boas-vindas a todos e também agradecer a presença e participação de todos os nossos ouvintes, em especial colegas do Registro Civil de Pessoas Jurídicas, que é mais direcionado a eles, provavelmente alguns contadores, advogados que possam ter interesse sobre esta matéria, ok? Quanto ao aspecto técnico, eu já até comentei aqui que nós temos excelentes profissionais na sala que provavelmente vão fazer uma abordagem muito mais abrangente a respeito
das dúvidas que possam advir quanto à utilização da Rede Sim. Eu queria fazer uma rápida retrospectiva do que tem sido, vamos dizer, da lei para cá e até a integração do Registro Civil de Pessoas Jurídicas no Estado do Pará. Tá? Então, como é sabido, a Rede Nacional de Simplificação de Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, Redesim, foi criada pelo governo federal através da Lei 11.598, que é de 2007. Esse diploma ele não altera sobremaneira no processo de registro, ou seja, nós, registradores, e nós temos 3 órgãos registrados no Brasil, que já foram citados, inclusive, pela doutora Silene, no caso, a Junta Comercial para as Sociedades Empresárias, a OAB para as Sociedades Advocatícias, e o resto dessa esteira de espécies de pessoas jurídicas está vinculado ao Registro Civil de Pessoas Jurídicas. No particular, nós estamos nos fazendo referência às sociedades simples pura, sociedades de todo o país. Os integradores tenham sido desenvolvidos pelas juntas comerciais. E aqui acabou sendo realizado por uma empresa que todos conhecem, que é a ProSolution. Inclusive, tem aqui um representante, que é o Tiago Sebastião Luiz, que também vai poder falar um pouco de toda essa expertise já desenvolvida nesses anos todos. Até porque nós estamos falando de 17 anos. A lei que institui o Redesim, ela é de 2007 e já temos 17 anos. O início das iniciativas dos integradores, o que nós percebemos, porque desde o início vimos caminhando e conversando sobre a integração, mas como era algo muito novo, acabou sendo assim mais direcionado para definir e desenvolver um software e um sistema que acabou voltado um pouco mais para as sociedades empresárias. E até 2015, já ultrapassaram quase 9 anos, nós ainda não tínhamos uma definição para esta integração envolvendo os demais registros públicos, né, que já foram citados aqui. E nós mesmos chegamos a assinar um convênio em 2017, convênio esse de número 68, ele foi assinado em 26 de setembro de 2017. E ficamos na expectativa, obviamente, da possibilidade de promover a integração, até porque todos os profissionais da área questionavam, né, quando é que nós poderíamos estar integrados, quando é que nós poderíamos fazer parte desse movimento que não alterava tanto o registro, mas alterava principalmente, após o registro, todo esse processo de interligação do registro público, que conferia personalidade jurídica às várias espécies que eram encaminhadas para registro, junto aos órgãos que seriam autorizativos para funcionamento, como é o caso das prefeituras, como é o caso da própria Receita Federal para emissão do CNPJ, como é o caso do Bombeiro e outros tantos órgãos que estão vinculados neste processo. Embora a lei seja de 2007, a integração do Registro Civil de Pessoas Jurídicas aqui no Estado do Pará, ela só foi iniciada com a participação da Central, a bem dizer, para nós. Como já falou a doutora Andréia, em alguns estados da federação já são integrados, não são via Central. Pela Central, nós já temos Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, ou seja, fora a Central são essas. Pela Central, nós temos São Paulo, a região metropolitana de Vitória, Maceió e agora o Pará. Então, nós viemos a fazer parte disso a partir de julho de 2023. Vejam bem, a lei é de 2007, praticamente 17 anos após é que nós tivemos a possibilidade de ter acesso, conhecer os meandros da integração, dos processos, como se fazia, para poder promover o registro
não no tocante a dar celeridade ao registro, mas para dar celeridade a todo o processo, não só do registro, como também de interligação com os demais órgãos autorizativos. Então, em 2023, quando o IRTDPJ Pará, nacional, também reuniu um conjunto de registradores, que envolveu a região metropolitana. Foram os 2 da capital, Ananindeua, Marituba, Benfica, Benevides, Santa Isabel, Castanhal e Barcarena. Nós fizemos um plano piloto, começamos a desenvolver essas atribuições também, e fazer um treinamento, receber as informações de como proceder, e que tem muita coisa técnica que vocês vão provavelmente ter muito mais acesso através das falas seguintes, né, das pessoas que vão se manifestar. E aí, a integração para todos os demais cartórios do território paraense ocorreu a partir de 9 de novembro de 2023. A partir de 9 de novembro de 2023, o Estado do Pará ficou totalmente integrado, possibilitado de utilizar a integração e fazer essa interligação com os demais órgãos, adotando o procedimento que nós chamamos de REDECIM. Na sequência, nós ainda tivemos, inclusive ainda há pouco nós estávamos conversando sobre a obrigatoriedade. Na sequência desse evento, que ocorreu neste período, exatamente de 9 de novembro, nós ainda tivemos uma manifestação orientada pelo uma manifestação institucional, que foi de número 02/2023, foi expressa pelo RTDPJ Brasil, que também gerou ofício destinado à Corregedoria Geral de Justiça aqui do Estado. E esta, por sua vez, publicou o ofício circular ID número 3734-870, de 14 de 12/23, informando sobre a obrigatoriedade de adesão à REDECIM de todas as serventias do Registro Civil de Pessoas Jurídicas do Estado do Pará. Então, hoje, isto aí é uma iniciativa que é obrigatória e que, inclusive, estará sujeita, nas correções que nós sofremos, estará sujeita como requisito a ser constante das correções feitas pelos tribunais junto aos registros civis de pessoas jurídicas do Estado. Um excelente histórico, doutor Sherman. É um resumo, porque fazer um resumo de 17 anos não é tão simples. Né? Não é tão simples, não. Bem complexo. Para deixar claro. Está excelente. A senhora é testemunha disso? Sim, a gente foi, nós temos várias vezes lá, vários debates ali com a Receita, foi muito bom, né? Isso. E aí o doutor Rodrigo também tem uma fala para fazer uma simulação na prática, né, doutor? Eu vou agora passar exatamente para onde residem as maiores dúvidas, que é na parte técnica, de como proceder para acessar, para promover essa integração, e eu vou passar agora as palavras para os nossos profissionais que têm pleno domínio dessa matéria. Muito obrigado. Nada, muito obrigada, senhor, doutor Carlos. Afinal das contas, foi um diálogo totalmente informal entre a gente, mas nunca porque o senhor também é membro lá aqui do subcomitê, gestor da REDECIM, e a gente conversando sobre o subcomitê e tivemos essa ideia. Doutor Rodrigo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, doutora Silene. Boa tarde a todos, Pedro, doutor Sherman, Tiago, Ian, e a todo mundo que está acompanhando, os registradores do Pará. Eu vou compartilhar minha tela, porque eu tenho aqui slides bastante objetivos para apresentar para os registradores do Pará, que utilizam a central, né, a central RTDPJ Brasil, e eles vão ter, já devem estar recebendo pedidos de viabilidade e análise DBE, então vamos passar aqui para explicar o que são essas coisas que estão aparecendo na central para os cartórios do Pará. Conforme o doutor Sherman passou no resumo aí, a integração com o Estado do Pará, a REDECIM, ocorreu em julho do ano passado.
né? E de lá para cá a gente teve esse período com alguns cartórios piloto, e aí foi ampliado isso no final de 2023. Atualmente a gente tem mais de 100 cartórios no Pará, então a gente acredita que existem pouquíssimos cartórios que ainda não fizeram adesão à central, porque uma vez que ele faz o cadastro e o cadastro dele é validado na plataforma pelo Instituto, pelo ONRTDPJ, né, automaticamente ele já está apto a receber os processos que chegam a partir da Rede Sim. E como é que funciona essa integração, né? De acordo com a diretriz da Receita, da própria Rede Sim, a ideia é que sempre o cliente ele tenha toda a experiência dele em um só ambiente, né? Que ele não fique sendo obrigado a mudar de plataformas, ter vários logins para fazer partes do processo em locais distintos. Então, pensando nessa lógica, nesse princípio, a integração com a central ela ocorre de maneira transparente para o cliente, do ponto de vista em que ele, cliente, opera sempre no sistema do integrador regional, que no caso do Pará é o Regim, né, que é da ProSolution. Então, o cliente ele nunca vai precisar sair do Regim para fazer nada fora dele, para que um processo de constituição, alteração ou baixa da sua pessoa jurídica seja concluído. Então, ele quer abrir uma pessoa jurídica, alterar a pessoa jurídica dele ou encerrar o CNPJ daquela pessoa jurídica, o início desse processo vai se dar no regime. E o cartório, já para o cartório, nessa mesma linha, ele não vai ter que usar o regime e ele vai usar somente a central RTD PJ Brasil, que é a plataforma que ele já está habituado a usar hoje para receber pedido de certidão, notificação, registros de RTD, né? E aí os cartórios têm as duas atribuições, o RTD e o RCPJ. Então, a utilização das plataformas ficou bem segmentada. O cliente usa só o sistema do integrador e o cartório não precisa sair da central para fazer nada. Então, o que acontece? O cliente, quando ele inicia o processo dele lá no regime, né, dependendo do ato que ele vai fazer na pessoa jurídica dele, então, se ele vai constituir uma pessoa jurídica, trocar de domicílio dessa pessoa jurídica, né, tem ali uma série de eventos que ele pode fazer para uma pessoa jurídica, e alguns desses eventos, que não são todos, requerem uma etapa de viabilidade de nome, né? Então, para saber se já existe um registro naquela mesma comarca ali de uma outra pessoa jurídica com o mesmo nome, o que impediria a utilização daquele nome. Então, todo ato iniciado no regime pelo cliente, pelo cidadão, que dependa dessa etapa de viabilidade, é o primeiro momento em que há integração com a central. Então, no momento em que ele quer abrir uma pessoa jurídica, ele fala lá, o nome da minha pessoa jurídica é XPTO ABC 123. Esse nome tem que ser validado pelo cartório que atende essa comarca. Então, para o cartório que está na central, né, o cartório do Dr. Sherman, né, que é o da capital, do Belém, se alguém quer abrir uma pessoa jurídica ali em Belém, o regime vai mandar para o cartório do Dr. Sherman um pedido de viabilidade. Esse pedido vai aparecer na tela do cartório e ele vai, ao abrir o pedido, ter um conjunto mínimo de informações que a gente recebe através dessa integração, aonde a mais importante dela é o nome pretendido, né? Então, você tem ali o número do protocolo REDSIM, que é um número nacional, que você acompanha o andamento dele, o nome pretendido para aquela pessoa jurídica, o evento que aquele processo tá trazendo com ele, no caso aqui da tela que a gente está exibindo, é um evento 101 de constituição de primeiro estabelecimento, né? Um endereço ali, uma informação complementar, mas o cartório, nesse momento, da viabilidade de nome, ele só tem que responder uma coisa: tenho ou não tenho esse nome registrado no meu cartório? Então, a pergunta é bastante objetiva. Aquele nome que está ali, pretendido, ele está ou não registrado? O cartório ele vai e responde: existe um registro já efetuado nessa serventia que torna inviável o uso desse nome pretendido.
ou não existe nenhum. Ou seja, ao indicar que não existe nenhum nome, ele está deferindo essa etapa de viabilidade. E o cliente lá no regime fica com esse, enquanto está nesse período de análise do cartório, que a ideia é que seja o mais rápido possível, principalmente pelo fato de ser muito simples para o cartório responder, o cliente lá no regime, ele fica aguardando a análise daquela viabilidade. Essa viabilidade, eventualmente, ela é enviada a outros órgãos também, tem seus processos de validação, e no cartório de RCPJ. Uma vez que o cartório responde à viabilidade na central, a central responde para o regime falando está deferido ou não está deferido, está indeferido. E aí o cliente vai ter que submeter um novo nome, né, uma nova opção aí para o cartório fazer uma nova consulta. Então, é bastante simples essa etapa de viabilidade, né? Caso o cartório diga, não, já existe aqui um nome dessa PJ, a gente ainda exibe uma segunda condição de perguntas para saber se, por acaso, não é a própria PJ que já está registrada ali, que está fazendo um pedido só para mudar o endereço dentro do mesmo bairro e tal. Então, existem aqui algumas situações para o cartório, antes dele indeferir, tomar um pouco mais de atenção para saber se ele deve realmente deferir ou indeferir, né? Então, existe aqui uma pergunta de contraprova para garantir que essa resposta vá da maneira correta para o regime. Né? Uma vez que ele defere o nome no regime, o cliente lá recebe esse aviso lá no regime, né? E ele habilita outras áreas de preenchimento, ele avança nessa constituição de pessoa jurídica, nessa alteração da pessoa jurídica dele. Ou seja, ele passa para a etapa de preenchimento dos dados dos sócios, né, se for o caso, a qualificação, detalhes do empreendimento, metragem, se tem ou não indicação de combustível, que aí vai acionar os bombeiros, enfim. Ele avança com o preenchimento dos detalhes daquela pessoa jurídica, o DBE ali, e aí, quando ele termina esse preenchimento e ele fala, ok, terminei, agora eu vou transmitir. Ele finaliza isso, encerra lá no regime, ele volta a ficar aguardando a análise do cartório. E nesse momento, um novo pedido, só que dessa vez um pedido chamado análise DBE. A gente tem na central alguns pedidos, né? Tem registro, certidão, viabilidade, e esse que chega com os dados para o registro, a gente chama de análise DBE. Ele chega junto com o documento. Então, o cliente, no regime, ele vai preencher esses detalhes, os dados dos sócios e tudo mais, vai indicar se ele vai fazer a entrega do documento presencial, de forma física, no balcão do cartório, ou vai enviar de maneira eletrônica, e o regime tem um botão lá para fazer o envio desse documento. O cliente vai submeter esse documento lá. Uma vez que a central recebe os dados preenchidos desse DBE, né, esse detalhamento, uma vez que a central recebe esse detalhamento com a opção de entrega do documento, eletrônico ou físico, a central monta um pedido, como esse que a gente está vendo o detalhamento aqui na tela, e aí anexa, no caso do cliente ter optado pelo envio eletrônico, o documento vai estar como chega um pedido de registro hoje na central. Para os cartórios que já utilizam, vai chegar em um anexo, ele vai baixar, fazer a verificação de assinatura, se está tudo certo, se o arquivo está adequado, né? Está cumprindo os requisitos. E aí o cartório vai, junto com essa tela, que são os dados que a gente recebe transmitidos pelo regime. Então, aqui não tem manipulação de dados, não tem input manual da central, o cliente não entrou aqui na central para fazer isso. Ele fez isso lá no regime, já passou pelas validações de preenchimento lá, integração com a Receita para verificação do CPF e tudo mais. Então, o trabalho do cartório, nesse momento de análise DBE, é o que a gente chama, aqui na hora de fazer essas apresentações, de fazer um cara crachá, né? De você tem o documento que está ali solicitando registro com os dados preenchidos no coletor nacional, no coletor aí do integrador.
E aí o cartório vai ver se os sócios que estão no documento que vai ser registrado são os sócios que estão ali, se o endereço está correto, se o nome da pessoa jurídica está correto. Então, não havendo divergência nenhuma, o cartório vai indicar pelo deferimento daquele DBE. Fala, ok, ele está apto a ser deferido. E aí, nesse momento em que ele diz que está... Doutor, nós temos uma pergunta aqui para o senhor. Pois não. E se não for o primeiro estabelecimento? Vamos dizer, se for talvez uma filial, ou como é que faz nesse caso? Eu estou aqui com essa tela do exemplo do detalhe, é um evento 211, dá para ver pequenininho aqui. É alteração de endereço dentro do mesmo município, né? Então, o documento que vai chegar junto com esse evento de alteração de endereço dentro do mesmo município vai ter que ter o novo endereço, né? Vai ter que manter os dados dos sócios, se você não tem inclusão de sócio, alteração do quadro societário, né? Então, o registro que já existe daquela pessoa jurídica, ele não vai ser um novo registro, ele vai ser uma averbação ao registro que já existe. Nesse caso, o cartório vai puxar ali o registro, vai ver se tudo que está no novo documento que vai ser averbado é só alteração de endereço dentro do mesmo município. Não pode ter uma inclusão de sócios se aqui não tem um evento de alteração do quadro societário. Então, é esse o momento que a gente chama do cara e crachá. Os eventos de alteração, no caso de ser uma alteração, devem estar contemplados no documento. E aqui você pode ter mais de um evento no mesmo processo. Ele pode fazer uma alteração de endereço do mesmo município com a alteração do responsável junto à Receita, com a inclusão de atividade. Ele pode fazer isso tudo num processo único, né, num protocolo REDSIM único. Só que o documento que o cartório vai analisar junto com os dados que chegam do coletor, ele vai ter que comparar se tudo que está chegando pelo coletor, né, no processo REDSIM, é o que o documento está pretendendo alterar. Havendo divergência, ele vai lançar uma exigência. E aí vai descrever essa exigência para que o cliente, lá no regime, seja avisado, olha, seu processo não avançou, porque teve uma exigência, apontou-se uma exigência no processo. E a exigência é essa. Aí vem a descrição da exigência lá no regime, é onde o cliente atua. E aí ele interage nessa exigência, fazendo as correções devidas, ou substituindo o documento e submetendo novamente para o cartório, fazer uma nova análise, né? E para o cartório, no momento em que ele decide, faz essa análise e decide ou pelo deferimento, ou por exigência, ou pelo indeferimento, o pedido na central, que é onde o cartório está atuando, ele vai se movimentar. Ele vai ou para a aba de histórico, no caso de ser indeferido, ele é finalizado e vai para o histórico. No caso dele entrar em exigência, ele também vai para o histórico e fica aguardando, ele fica na situação em exigência, aguardando que o cliente faça as correções e submeta uma nova versão ou um novo documento. Ou, se o cartório entender que não há exigência a ser colocada naquele processo, está tudo de acordo, tudo que está no documento é o que está chegando ali no pedido, né, de análise DBE da central, ele vai indicar pelo deferimento. E, ao indicar pelo indeferimento, na central ele vai informar o valor para concluir aquele registro, para efetivar aquele registro. Então, ele vai falar, não, aqui são 5 páginas, e aí vai, dependendo do estado, a forma de cálculo é assim, assado, e ele vai lançar lá, o valor para eu efetivar esse registro é R$220, 150, 350, enfim, o número, o valor para realizar o ato de registro propriamente dito daquele documento que foi apresentado, né? Então, essa telinha aqui que está sendo mostrada, que está sendo mostrado nesse momento, que tem deferir, indeferir ou exigência, ela vem imediatamente abaixo dessa tela anterior que eu mostrei, onde estão os dados e o documento que chegaram da REDSIM, né? Porque não coube na mesma tela, então eu reparti aqui para apresentar. Mas ela vem junto, ela vem imediatamente abaixo dos dados, o cartório faz a análise e indica se ele pode se deferir, vai deferir, ou se vai colocar em exigência. Para cada uma das situações, como eu disse, se ele clicar em deferir, vai aparecer um campo para que ele informe o valor para concluir o registro. Se ele clicar em exigência, vai abrir uma caixa de texto para que ele descreva a exigência que vai ser enviada ao cliente. E aí,
uma vez que ele indique que vai ser deferido aquele processo e preencha o valor, o fluxo dentro da central para o cartório é o mesmo de um pedido de certidão, de registro, de notificação. Ou seja, esse pedido ele fica aguardando o pagamento do cliente, que lá no Regim ele recebe um aviso: olha, o cartório orçou o teu pedido, está aqui um botão para você realizar o pagamento. E aí o pagamento vai ser através de Pix, cartão de crédito, emitir um boleto, né, da forma que o cliente optar, for mais simples para ele. E aí, uma vez que esse pedido é pago pelo cliente, automaticamente a central identifica esse pagamento, faz o repasse do valor para o cartório, né, da maneira como já faz com os outros pedidos, que o cartório já tem o hábito de utilizar. E aí o cartório, esse pedido volta para a tela do cartório falando, aguardando o registro. E aí o cartório finaliza o registro de maneira, da maneira como ele faz atualmente, ou usando a própria central, né, para quem usa as soluções que a central oferece para encapar ali, né, o registro, botar uma folha de registro com QR Code, com cabeçalho, logomarca e tudo mais. Ou se o cartório usa um software próprio ou um software de terceiro, ele vai efetivar o registro, porque ele já recebeu por aquilo, e a etapa de análise já foi superada, de exigência já foi superada. Então, uma vez que ele recebe o valor, ele tem só que concluir o registro. E aí, concluir o registro, ele finaliza pela plataforma, o documento ele é disponibilizado para o cliente lá no Regim. Essa tela aqui já é o resultado final de um processo de deferido junto ao Regim, né, onde a gente tem, ao concluir lá, uma confirmação e o CNPJ fica exposto no pedido que a gente tem aqui na central. No caso de constituição do CNPJ, fica muito claro que deu certo, porque era uma entidade que não tinha um CNPJ, e aí o CNPJ está ali estampado na tela para o cartório poder, eventualmente, comunicar ao cliente e falar: já saiu o seu CNPJ, está aqui. Mas o cliente lá no Regim, ele tem a mesma informação, e o documento que o cartório finaliza o processo na central para que o pedido fique concluído, esse mesmo arquivo é disponibilizado lá no Regim para que o cliente possa baixar o seu registro, né, o seu arquivo eletrônico registrado e devidamente assinado pelo cartório, né, que é essa telinha que eu estou mostrando agora. Então, esse documento que fica com essa carinha aqui na central, para o cartório, é o mesmo documento que lá no Regim vai aparecer para o cliente fazer o download e aí enviar para quem ele tem que enviar, para um banco, para abrir uma conta, né, para a finalidade que ele entender necessária. A apresentação em termos de central, né, da integração é essa. A gente está, lá no início eu botei, a gente tem mais de 2.000 processos desde julho do ano passado de viabilidade que já passaram pelos cartórios do Pará, centenas de processos de abertura, alteração e baixas de pessoas jurídicas que dispensam, né? Por que a integração é boa? Porque ela dispensa a necessidade do cidadão, ao final desse processo, pegar o registro no cartório e ir até a Receita Federal para que aquele protocolo REDSIM dele seja deferido pela Receita, né? De maneira integrada, a gente elimina essa etapa adicional para o cliente. Então, por isso que é importante que os cartórios utilizem, porque é simples, né? A gente procurou fazer sempre seguindo a mesma lógica, o mesmo fluxo dos pedidos que ele já atua dentro da plataforma, e a gente tem uma equipe de suporte super capacitada para poder orientar e auxiliar no que tiver dúvidas, né? Além dos manuais, vídeos e treinamentos. Então, eu agradeço a oportunidade de, mais uma vez, apresentar a integração da Central com a REDSIM no Pará, e vamos em frente, né? Vamos agora trazer... Inclusive, um dos treinamentos é exatamente esse que a gente está fazendo aqui. Ele vai ficar gravado no nosso canal, e qualquer tempo, até se alguém perguntar, tiver dúvida, é importante que a gente encaminhe esse canal, né? E a pessoa pode assistir em qualquer tempo, porque ele está gravado no canal aqui do YouTube da FENAJU, que é um parceiro, a Junta Comercial aqui no estado do Pará, ela é federada à FENAJU,
né? Então, é muito importante que a gente faça isso e vai estar vinculado e vai estar gravado no nosso canal do YouTube. Então, muito obrigada, Rodrigo. Fantástico a sua explicação, Obrigado, né? E a gente está sempre divulgando. Não, eu, quanto a IUA, acompanhando com a gente, também é membro do subcomitê gestor da Rede Sim. A gente divulga tanto no canal da FenaJu, nas redes sociais da FenaJu, na minha própria, né? Aí a gente pode procurar tanto no canal da FenaJu, no meu também, @SileneSabino, a gente está lá para fazer a divulgação de tudo que você falou, nas capacitações. É uma das coisas também que eu sempre pergunto, você já tem contador? E outra, você já participou de alguma capacitação? Então, é super importante que a pessoa busque a capacitação, ela tem que ser constante. Muito obrigada, doutor Rodrigo. E aproveitando, né, como o senhor falou, depois vai na receita, aí eu vou chamar o doutor Pietro. Tudo bom, doutor Pietro? Boa tarde, muito obrigada por estar conosco hoje, doando um pouquinho do seu tempo aqui para a gente. Né? Não, a Receita com muita Federal, satisfação. Parceiraço aqui das juntas comerciais, do cartório de registro civil da pessoa jurídica. Muito obrigada. E aí eu quero que eu faça também essa explanação aqui. A gente estava num pequeno debate, depois vamos continuar nesse debate, né? Okay. E aí o senhor tem o seu tempo para o senhor falar aqui para os nossos ouvintes, como eu falei, ficar gravado aqui no nosso canal, né? Então, fale um pouquinho para a gente. Então, boa tarde a todos os integrantes da mesa, boa tarde a todos os ouvintes. Eu primeiro falo que é com muito prazer que eu estou participando dessa live, porque é um trabalho de muitos anos, essa integração, e a gente, com os cartórios, teve mais dificuldade pelo fato dos cartórios serem mais pulverizados, né? Aqui em Minas, não sei no Pará, mas em Minas são 315 cartórios de registro civil de pessoas jurídicas, né? E o grande desafio foi a construção da central de cartórios, né? Então, teve iniciativas que foram feitas no Estado, tem a iniciativa de fazer a Central Nacional, né? Então, essa dificuldade foi a maior para a gente avançar com os cartórios. Aí, queria falar também que a lei de 2007, né, o doutor Sherman falou, né? Mas a efetiva construção começou em 2014, né? Você vê que foi de 2007 a 2014, ficou rateando. Em 2014 que nós começamos as primeiras integrações da Rede Sim. Com os cartórios, alguns cartórios já começaram em 2016, tá? 2016, 2017 já tinha o Rio de Janeiro, o cartório de Belo Horizonte, aí foi expandindo, né? E agora, então, sempre é tempo, né? Vamos seguir integrando em outras UFs e no Pará da melhor forma possível. Outra mensagem que eu quero dar é uma palavra também da doutora Silene, que é a palavra parceria. Tá? Quando você integra órgãos, se não tiver parceria, não funciona. Tá? Então, a primeira coisa que eu falo é que a central de cartórios aí do Pará, é a experiência que nós temos em outras UFs, tá? Ela tem que dar um suporte para os cartórios. Tá? Porque, às vezes, o mesmo problema que um cartório teve, depois o outro cartório é mais novo, começou agora, mas esse problema já foi visto em outro cartório e tem a orientação. E se a central não conseguir orientar, estou falando operacionalmente mesmo, no dia a dia ali, de deferir os atos, de registrar. Tá? Se a central não conseguir, aí tem que acionar a Receita para tomar a decisão do que vai fazer no caso concreto. A gente sabe que 99% das solicitações ele segue ali pelo sistema normal, mas sempre tem caso concreto de coisas do passado, situações de CNPJs antigos, situações, né, que se não tiver uma intervenção humana, a coisa não anda. Tá? Então, já falo para todos que essa parceria, esse contato, ele é fundamental, tá? Posso dar um exemplo? Por exemplo, uma sociedade simples chegou no cartório para registrar uma extinção, tá? Uma sociedade simples. Aí, quando vai ver, na Receita, ela está como sociedade empresária. Porque lá atrás teve apurações especiais, quando teve o novo Código Civil, né? E está como sociedade empresária. Aí não consegue fazer o pedido de gerar o DBE.
Então, tem que acionar a Receita, a gente muda para a sociedade simples, entendeu? E aí o cara entra com a extinção do cartório. Então, são procedimentos do dia a dia, vai ser difícil aqui nessa live, né, esgotar, mas o que eu quero reforçar é isso, que quando chega no caso concreto, né, tem que conversar. Nós temos uma outra questão, vamos resolver no final desse ano, tá? Que sempre é recorrente, né? O CNPJ não usa quadro de sócio administradores na entidade sindical. Não sei por quê, lá no passado, quando foi feito, ficou a associação tem o quadro de sócio administradores. A organização religiosa também tem o quadro de sócio administradores. Na entidade sindical, a gente não coleta o quadro de sócio administradores, coleta só uma figura, que é o representante perante o CNPJ. Aí sempre que os cartórios começam, eles perguntam, o cara está alterando a diretoria aqui está alterando a diretoria da entidade sindical e eu não tem jeito de fazer o DBF, não tem jeito. Nesse caso, até quando a gente corrigir esse problema, não tem jeito. Né? Ele tem que registrar essa alteração da diretoria da entidade sindical e depois essa entidade vai ter que precisar alterar esse representante perante o CNPJ com o DBE direcionado para a Receita. Tá? Então, nós temos casos concretos, situações que a gente tem que ir vivenciando e orientando, né? E por isso que eu acho que a participação da central de cartórios é importante, né? Porque se um cartório já vivenciou a central, sabe disso, o outro cartório passa pela situação, o outro cartório mais novo no deferimento, né? Aí você orienta, falando, não, nesse caso da entidade sindical tem que fazer por esse caminho, tá? E vai dar certo lá no final. Então, essa parceria cartório, central de cartórios, tá? Integrador estadual, junta comercial, que é o integrador estadual, né? Trazer o problema para o comitê gestor da Redsim. Seja ele no Sul, Federal, seja no CGSIM Nacional, a gente trabalhando dessa forma dá para a gente ir resolvendo, como o senhor falou aí, né? Tranquilo. E aí vou falar um pouco também da experiência do pessoal no deferimento. Porque qual que é a questão, que a ideia da Redsim, né, o Rodrigo citou bem, né, a ideia qual que é da Redsim? É que o cidadão não fique perambulando de órgão em órgão. Tá? E aí a responsabilidade de analisar para todos os órgãos é do órgão de registro. Ele está analisando para ele, na parte do registro, mas está analisando os dados que vão sensibilizar a base de todos os outros órgãos. No caso, vai gerar uma inscrição no CNPJ, se for comércio, vai gerar uma inscrição na Secretaria de Fazenda do Estado, né? Vai gerar uma inscrição no município, que toda entidade, seja comércio, seja associação, qualquer atividade econômica, vai estar registrada no município e vai sensibilizar Corpo Bombeiro, Vigilância Sanitária, entendeu? Então, essa conferência feita pelo cartório, ela é uma conferência que os dados, o cara crachá, que o Rodrigo citou, né, na hora do cara crachá, você tem que falar assim, olha, esses dados vão disseminar por todos os parceiros da Redsim, né? Então, eu tenho que conferir aí com muito cuidado. E, inclusive, até falando sobre o cara crachá, né, que é a questão da exigência. Né? Se o problema está no documento sendo levado a registro, os dados estão corretos, mas o documento é que está errado, põe exigência e ele substitui o documento, né? Corrige o documento, tá? E defere. Agora, se o problema está nos dados coletados, tá? Você coloca em exigência também, indefere a solicitação e ele tem que trazer um novo DBE para você. Tá? Então, vamos dizer que lá nos dados coletados, ele colocou 2 integrantes, 2 sócios, Rodrigo e Tiago Luiz. Tá? Rodrigo Pinto e Tiago Luiz. Lá né? E no papel, no documento que está sendo levado a registro, ele colocou Rodrigo, mas colocou Pietro. Tá? Então, tem uma divergência entre o papel e os dados coletados. Né? O que está certo? O papel que está certo. Os 2 sócios são Rodrigo e Pietro. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que indeferir a solicitação, ele vai recuperar, vai corrigir esse dado e vai trazer um novo DBE. E aí quero falar da prática da exigência também. Qual que é a orientação que eu dou para os cartórios? Principalmente no começo de implantação. Tá? Depois isso vira uma prática, mas no começo, principalmente as associações, eles estão acostumados a levar o documento ali, né? E não estão acostumados a levar DBE. O oficial vai passar a exigir o DBE. Olha,
Só que qual que é a orientação que eu acho que funciona melhor, foi a experiência de outros. Ele trouxe só o documento, não trouxe o DBE, você não devolve o documento para ele. Você dá a entrada no documento e põe exigência. Tá? Para mim, dar andamento, eu preciso que você me traga o DBE. Tá? Você entendeu? É uma prática ali que funciona, tá? Você dá a entrada, porque no começo eu devolvi o documento, aí o cara não voltava, né? Entendeu? Eu tenho que conseguir DBE, não estou acostumado a conseguir DBE, entendeu? Como é que eu faço para conseguir o DBE, que é o coletor nacional, né? Então, então a sugestão é que você recepcione a documentação, coloque em exigência, e aí ele vai trazer o DBE. Isso com o tempo, né? Hoje, se você conversar com o cartório de Belo Horizonte, que está há 8 anos já deferindo, né? Ele tenta fazer nada entrar no cartório sem DBE. Por que que é? Porque fica tudo sincronizado, né? Os dados que estão no cartório são os mesmos dados que vão estar no CNPJ. Se você registrar um ato, né, e sem o DBE, aí vai da iniciativa da entidade vir aqui na Receita para informar, né? E ela pode não vir informar e vou ficar com divergência de dados, né? Vai ficar com uma situação no cartório e outra diferente no CNPJ e nos demais órgãos que usam a base CNPJ. Então, é fundamental essa exigência do DBE para o ato de cadastro. A gente sempre fala, tem que registrar sem DBE somente quando não tem jeito mesmo, né? É aquele caso que o sistema não barra, né? Mas tem que ser sempre, é um procedimento, exigir o DBE. Outra questão que eu vou falar é no funcionamento atual do sistema. Tá? Quando o DBE sai, ele sai indicando o órgão que vai deferir. Tá? Ok? Lá em cima do DBE, no papel, tem o órgão. Tá? Se tiver escrito Receita Federal, aí só a Receita Federal consegue deferir. Se tiver escrito que pode ser deferido no cartório conveniado, aí o cartório consegue entrar lá na central, né, ver os dados, recepcionar, analisar e deferir. Tá? Então, essa informação que está lá no corpo do DBE, tá? Ela é uma informação importante para você saber. Se a pessoa chegou no cartório com o DBE e está escrito que a responsabilidade do deferimento é na Receita, tá? Né? Não tem jeito, tá? Ele só consegue deferir na Receita. E aí, por que funciona assim? Porque no coletor tem uma pergunta. Tem uma pergunta para o cidadão no coletor. Né? Na hora que ele está coletando, você tem a pergunta: este ato é um ato novo que vai ser levado a registro agora ou é um ato que já foi registrado no passado? Né? Que já foi registrado no passado. Se ele falar é um ato que já foi registrado no passado, ele está querendo atualizar somente o CNPJ, né? Porque na junta ele já registrou, no cartório ele já registrou. Aí o DBE vem para a Receita, tá? Deferir. Porque ele tem que trazer o DBE e esse ato, que foi registrado já no cartório, por exemplo, em 2021, tá? Era uma mudança de endereço, eu registrei no cartório em 2021, até hoje eu não informei para a Receita, tá? Entendeu? Então, esse ato é um ato antigo. Quando é um ato novo, aí que o DBE fica liberado para deferimento no cartório. Tá? Então, se você quer que um DBE seja direcionado para deferimento do cartório, tem que orientar o cidadão. Na hora da pergunta, seu ato já foi registrado, você tem que responder que não. Tá? Inclusive, o sistema tem uma situação que, quando o ato já foi deferido, eu peço a data. Se ele me falar, seu ato já foi deferido, eu falo, então me fala em qual data que ele foi deferido lá no cartório. Aí ele tem que me informar. 21/10/2021, tá? Ok? Ele tem que me informar uma data passada, né? Que já foi registrado no cartório. Mas quando ele fala, não, esse ato é um ato novo, eu vou levar registro ainda no cartório, tá? Aí eu não peço a data, porque a data é informada pelo cartório no momento do deferimento, tá? Quem informa a data é o cartório no momento do deferimento. Então, ele vai levar o DBE, vocês vão fazer a conferência, ele vai pagar a taxa. Aí, quando está tudo ok, você vai deferir. Então, você está deferindo no dia de hoje, que é 11 de abril, você vai colocar 11/4/2024. Vamos dizer que seja uma inscrição
associação, a associação vai ser inscrita no CNPJ com a data do registro no cartório, 11/4 de 2024. Então, esse conhecimento, que é uma coisa que está dentro do coletor, né? Que se precisar deferir, porque às vezes a pessoa fez até errado, né? Ele leva um DBE na Receita, escrito Receita, mas ele está levando o ato a registro, né? Entendeu? Então é só falar para o cidadão, olha, cancela esse DBE lá na internet, que tem a opção de cancelar, e manda de novo, só que na hora que tiver a pergunta se o ato já foi registrado, você fala, não foi. Aí o DBE vai ser direcionado para o cartório, e vocês vão conseguir trabalhar esse DBE. Não sei se é pouco tempo para explicar essas coisas, mas o funcionamento é esse. E outra coisa que eu faço, sempre gosto de ressaltar muito, para, não sei se vai ter algum treinamento específico, né? Conhecer um pouco dos eventos do CNPJ. Né? O CNPJ trabalha com eventos. Né? E aí o que acontece? Por quê? Porque nós temos eventos de inscrição. Às vezes acontece algum erro assim. Ele está transformando lá da junta, né? Por exemplo, de empresário individual em sociedade simples, né? Vamos dizer. Tá? Ele está vindo da junta para o cartório. Ele já tem CNPJ, ele já existe. Né? Então, ele está fazendo uma transformação. Aí o cara preenche errado e faz um DBE com evento 101 de inscrição. Se o cartório deferir, vai gerar um novo CNPJ. Ele não queria gerar um novo CNPJ. Ele queria transformar um CNPJ que já existe, lá da junta para cá. Então, esse conhecimento... Doutor Pietro, você está com o teu tempo aqui, você tem mais um minuto. Tá ok, então já vou encerrar, doutor. Então, Pronto. na verdade, esse conhecimento, estamos à disposição, né? Tem inclusive um treinamento que nós demos para Alagoas, tá? Que tem até no YouTube, me parece, tá? Que nós entramos nesse detalhe dos eventos, do funcionamento dos eventos, tá? Então, esse conhecimento aí, às vezes, é importante. E aí, seria em qual canal do YouTube que o senhor tem esse conhecimento? Foi um evento que nós fizemos para Alagoas, tá? Para Alagoas, RCPJ Alagoas. Se pesquisar no YouTube, acho que foi em 2022, tá? Fizemos para os cartórios de Alagoas, mas não foi uma live, né? Na verdade, foi um treinamento de vários dias, né? Eu acho que são 3 vídeos que tem, tá? Ok? Mas tudo bem, podemos fazer para o Pará também, tá? Se vocês quiserem, depois voltado só... Eu já tô com ciúme já. Tá ok? Tranquilo, tá? Que aí aprofundar mais tecnicamente. Mas então, minhas palavras são essas. Fico muito feliz que os cartórios estão e a Receita está à disposição para dar esse apoio, esse suporte, tanto na Superintendência da Receita em Belém, quanto a gente em Brasília, né? Na coordenação de cadastro, na divisão de cadastro. E projeto de sucesso tem que ter a parceria, né? A gente quer fazer parte do projeto de sucesso, né? Então, estamos à disposição, agradeço muito, né? Muito obrigada, doutor Pietro. Uma satisfação ter o senhor conosco hoje. Vamos ouvir agora o Tiago. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, presidente? Tudo bem, pessoal? Então, o Tiago Sebastião, ele representa aqui a ProSolution, que é um sistema que apresentou a solução tecnológica que a gente desenvolveu tanto para a advocacia assim, como também para contribuir com o RTD-PJ. Tiago, apresenta para a gente, também a gente está com um tempo esgotado, bem curtinho, né? Mas é super importante a tua fala, como é que você colocou para fazer essa integração entre o integrador estadual e o cartório de registro de pessoa jurídica. Tá joia? Vamos lá. Boa tarde, presidente. Boa tarde, doutor Sherman, Rodrigo, Pietro, o contador nosso aqui, que é vamos dizer assim, o nosso cliente número 1 aqui, a gente tem que sempre pensar nisso, né? A gente tem uma estatística que a maior parte dos usuários hoje de plataformas de registro são os contadores, a gente tem que ouvir eles e atender eles, tá? E eu vou tentar ser bem sucinto e breve na minha apresentação e falar um pouco da plataforma Regim, tá? É interessante que todos os contadores que estejam ouvindo isso, a ideia nossa, como disse o Rodrigo também, é simplificar a vida do usuário. Então, a plataforma Regim, que eu utilizo hoje na Junta Comercial do Pará, desde 2017, então já faz um tempinho, que eu utilizo em outros estados que a plataforma Regim se encontra,
é a mesma para o RCPJ, é a mesma para a junta comercial e é a mesma para a OAB. Ou seja, para que eu vou dificultar a vida do contador? Então, a plataforma ela é idêntica no ambiente visual, lógico que ela tem regras de coleta conforme o órgão de registro. Tá? Importante falar dessa integração, pessoal. Pietro falou, todo mundo falou, olha, é uma lei de 2007, ela é importante, mas o que é fundamental na lei da REDSIM? E o Pietro falou isso. É evitar que o usuário, ou seja, o empresário, o contador, tenha que se dirigir fisicamente ou até virtualmente, acessar vários sistemas para conseguir não só abrir a empresa dele. Porque, vejam, é importante ter o CNPJ? Lógico. Eu preciso ter meu contrato no órgão de registro? Lógico. Mas eu posso funcionar se eu não tiver um alvará de licenciamento na prefeitura? Eu posso funcionar se eu, com atividade de comércio, não tiver inscrição estadual? Eu posso funcionar se for uma atividade que exige uma análise do Corpo de Bombeiros, ou Polícia Civil, ou Vigilância Sanitária, ou Meio Ambiente? Então, são vários órgãos que integram a REDSIM. O que a plataforma Regim faz, tá? O cidadão acessa a plataforma Regim, que é o integrador estadual da REDSIM no estado do Pará. O integrador estadual, para o caso do RCPJ, se comunica com a central, que é aquele sistema que os cartórios utilizam no estado do Pará, o Rodrigo demonstrou agora, e ele faz toda a conexão entre central, que fala com os cartórios, então aqui eu tenho a central falando com os cartórios, e devolvendo essa informação para o cidadão e para os órgãos integrantes da REDSIM. Então, qual é a grande vantagem, pessoal, quando o cartório, quando ele vai receber uma pessoa que abriu uma empresa, uma entidade, uma sociedade, ele consegue dar para aquele usuário a garantia de que o processo dele vai estar tramitando pela prefeitura, pela Secretaria de Fazenda, pela Receita Federal para ter o deferimento do DBE, que o nosso amigo Pietro falou, e conseguir o CNPJ. Então, esse é o grande ganho e é fundamental que todo o processo ocorra de forma eletrônica. Como é que é o preenchimento disso, tá, pessoal? É muito simples e para quem já utiliza a plataforma Regim, segue um fluxo padrão. O que é simples? Viabilidade. É viável para a prefeitura, por exemplo, constituir aquela empresa de acordo com o zoneamento e para o cartório, como disse o Rodrigo, entender se aquele nome já foi registrado ou não. Lógico, no caso, por exemplo, da junta comercial, a análise de nome, para quem já conhece, é automatizada. Então, não tem um analista, como é no cartório, acessando uma plataforma e utilizando. Isso é eletrônico, não tem intervenção humana. Ou, por exemplo, no RCPJ do Rio, que ele não utiliza central, ele tem um sistema próprio, está aí há mais de 10 anos e também é automático. Depois que eu tenho uma viabilidade aprovada, eu vou para a Receita, né, para ter o meu DBE, e por último eu volto para o requerimento eletrônico, que é onde ocorre a análise, tá? Onde eu envio o contrato, onde eu faço uma comunicação com a central para ter a taxa que eu tenho que pagar para o cartório e para ter a minha via única, ou seja, meu contrato liberado no final. E embaixo eu tenho um acompanhamento desse processo. Qual é o preenchimento? Como é que funciona o preenchimento de uma viabilidade? A ideia também é a mesma da prefeitura, da junta. Eu escolho o município, né, para até indicar qual prefeitura, qual órgão, escolho qual é a instituição, no caso, o órgão de registro, que é o cartório. Informa, inclusive, que o Pietro falou agora, olha, eu estou querendo um CNPJ novo, por exemplo, uma constituição, ou, por exemplo, esse é um contrato antigo que já está no órgão de registro registrado, mas eu quero regularizar junto à Receita. Então, o sistema já faz essa coleta. E tem o que a gente chama de viabilidade de alteração, ou seja, eu estou fazendo uma conversão, alteração de natureza jurídica, nome, atividade econômica, endereço, etc. Pontos importantes, tá, pessoal? Os contadores já sabem disso, mas é importante sempre reforçar. Quando eu preencho os dados da pessoa jurídica, eu tenho dados ali do tipo jurídico e natureza jurídica, que dão uma classificação para o caso do cartório. O endereço da pessoa jurídica, lógico, isso é importante para a prefeitura, para rezoneamento, abertura de empresa. O item 3, nome da empresa, é isso que o cartório vai analisar na viabilidade. E no caso do cartório do Pará, dos cartórios do Pará, eles vão utilizar o sistema da central. Depois eu tenho o objeto social, ou seja, qual é o objeto social daquela empresa e as atividades econômicas. Inclusive, pessoal, é importante que o objeto social, a descrição do objeto, seja de acordo com a classificação da CNAE, ou seja, a descrição da CNAE. Se o usuário tenta colocar um objeto que é divergente da descrição da CNAE, o sistema também acusa isso para ele no momento do preenchimento. Depois eu tenho um acompanhamento dessa viabilidade, ou seja, etapa número 1, a viabilidade foi liberada, deferida pelo cartório e pela prefeitura. Eu vou para a minha etapa número 2, com esse número, né?
para o site da Receita Federal para fazer o meu DBE. Isso já foi apresentado aqui. Uma vez eu tendo a viabilidade aprovada, DBE aprovado, o que eu vou fazer? Eu vou terminar de qualificar os dados dessa empresa, seja uma alteração, eu já vou recuperar os dados, seja uma constituição, eu vou fazer a inserção deles, vou ter o fluxo de preenchimento, ao final eu vou ter a opção de envio desse contrato, a central dos cartórios no estado do Pará dá uma opção de envio, também eletrônica ou física, e depois eu tenho um retorno de exigências e acompanhamento desse processo. Então, o preenchimento, tá, pessoal? É muito simples, eu vou colocar o órgão de registro, ele já vai me trazer, lógico, no caso dos cartórios, a lista dos cartórios, de acordo com o município, vou preencher o número do DBE, o sistema já vai recuperar os dados, tanto da viabilidade quanto do DBE, aquele usuário preencheu, e ele vai concluir o preenchimento, falando de capital, cotas, integralização, endereço da sede, objeto social daquela empresa, que a gente já falou. E é importante também, pessoal, que quando eu estou preenchendo isso, vejam, é uma diferença muito simples. Olha, quando eu estou falando de constituição, eu peço o DBE. Porém, quando eu estou falando de uma alteração, além de solicitar o DBE, eu solicito o número da matrícula naquele cartório e o CNPJ. E por que isso é importante, tá, pessoal? Porque o pessoal da central, quando ele apresenta isso para o cartório vai validar essa informação de acordo com o que está registrado lá. E ele vai buscar essa matrícula, vai buscar esse CNPJ no cadastro dele. E aí o preenchimento segue a mesma lógica, sempre, né? Eu tenho aqui os dados dos sócios, distribuição de cotas, capto do processo, informações de veracidade. Esse aqui também, os contadores que já conhecem, é quem vai assinar aquela capa do processo. Testemunhas, que é facultativo ou não, foro arbitral, e aqui eu tenho um extrato, vamos dizer, desse documento, tá bom? Uma vez preenchido, esse documento vai tramitar através daquela integração que eu comecei lá no começo, Regim falando com Central e Central falando com o cartório. E aí eu tenho acompanhamento desse processo. Para saber se foi exigência, se não foi exigência, o que aconteceu, como é que está isso, esse andamento. Tá legal? E a grande, vamos dizer assim, o que é que a RedeSim traz de bom para essa empresa que está se constituindo? Lembra que eu falei no início que o integrador do Estado, ele faz a ponte do cidadão com o órgão de registro e com os entes da RedeSim? Um processo que tem atividades econômicas, que para um órgão de registro, que, por exemplo, a Secretaria de Fazenda do Estado, a Prefeitura, o Corpo de Bombeiros ou Polícia, dependendo da CNAE, já é automaticamente transmitido. E o cidadão, numa única plataforma, consegue acompanhar todo esse processo e ter a segurança de que ele não vai precisar fazer uma peregrinação. Olha, vou ter que ir lá na Prefeitura, vou ter que ir no Bombeiro, vou ter que ir na Cefa do Estado. Não precisa. O sistema já enviou essa informação. E os entes respondem através do sistema. Então, eu também não preciso ligar, procurar esse ente para entender o que está acontecendo. Tá legal? E, por fim, pessoal, a plataforma Regim, ela está há muitos anos no estado do Pará, como eu disse. Existe um e-mail específico da nossa empresa para o canal de atendimento. A gente tem que dar um destaque muito bom para o estado do Pará, tá? O estado do Pará, ele se diferencia muito disso em relação ao atendimento. É um estado que tem uma central de atendimento. Inclusive, dentro da plataforma, eu consigo fazer chamados, solicitar esclarecimento de dúvidas. E eu acho que, continuando essa apresentação, essa live, pessoal, é sempre bom entender o seguinte, tá? Não dispensar a necessidade de contratar um contador. E isso vai ser dito mais a fundo. Por quê? O contador que já está usando isso, a gente brinca nos estados que a gente está há muitos anos, Pietro sabe disso, pessoal, que isso é o feijão com arroz. Então, todo mundo já conhece de cor e salteado a plataforma e é muito simples o uso. E quanto mais eu tenho vamos dizer assim, uma qualidade de inserção de dados, menor é o risco desse empresário, dessa entidade que está abrindo, ter uma exigência. E o processo vai demorar mais. Então, não é o custo de falar, contratei um contador, mas é o custo de quanto tempo ou qual o prejuízo que eu vou ter lá na frente de não ter contratado um contador agora e, de repente, não ter planejado nesse preenchimento ou nesse contrato. Tá legal? Tentei ser rápido, Aí, pessoal. Thiago, eu diria o seguinte, é o investimento da contratação do contador. Exatamente. Né? Não é um custo. Assim como quando a gente eu vou construir uma casa, eu contrato o arquiteto, eu contrato o engenheiro, não é verdade? Eu estou com um problema de saúde, eu procuro um médico, procuro meu especialista, não é verdade? Então, se eu vou abrir minha empresa, ou se eu vou abrir minha ONG, se eu vou abrir uma igreja, seja lá, vou fundar uma igreja, ou uma fundação que seja, né? Um instituto,
eu vou procurar lá o IRTD-PJ, o escritório de advocacia, ainda assim mesmo, né? Eu vou abrir o escritório de advocacia. Eu procuraria um contador, né? Nós temos feito projetos pelo Juscepa Itinerante, o Juscepa por todo o Pará, e nós temos ido em vários municípios. E em todo lugar, eu sempre, até fazendo a divulgação do advocacia, sim. E a gente busca o parceiro lá, sempre bom, importante, né, doutor Pietro, o parceiro, né? Aí chega lá, lá o escritório quando sempre tem, né? Quando tem a subseção da ordem ou a delegacia do Conselho de Contabilidade, estão sempre presentes com a gente, e eu procuro saber quantos advogados a gente tem aqui, né? Então, já fizeram o seu escritório de advocacia e tal? Procure o contador. Você vai precisar dele. Em qualquer tempo, é super interessante. E aí, doutor Ian Bloch, a gente já teve também, já viajamos muito pelo Pará, né? O senhor esteve conosco também, o seu antecessor, aquele que lhe sucedeu também, fez uma palestra para a gente, que eu fiquei extasiada, maravilhada com a fala dele, né? E eu vejo que ali tem excelentes profissionais, né? Então, quando a gente se cerca do profissional, a gente está muito bem servido. Imagina como se eu fosse me automedicar. Então, quando eu vou abrir meu negócio, ou seja, fazer minha fundação, e não estou bem assessorada, ou sequer esteja assessorada, né? Como é que vai funcionar isso? Vai funcionar ou muitas vezes não vai funcionar, né? Então, muito obrigado pela sua participação, por estar doando do seu tempo aqui conosco. E aí, como eu já falei para o senhor várias vezes, e eu digo onde quer da minha fala, tive a satisfação do prestígio de ter vários contadores na minha posse lá em Brasília, e eu falei lá, viva voz, por onde eu passo, procure o contador, você vai precisar dele, quanto antes, melhor. E aí eu passo a palavra para o senhor falar um pouquinho da importância de estar assessorada, de estar assistida, do investimento de contratar o contador. Boa noite, doutora Silene. Em seu nome eu saúdo a todos os amigos aí, o Tiago, o Sherman, o Pietro, o Rodrigo. É um prazer enorme poder estar aqui falando com toda a classe dos cartorários, contadores e usuários do sistema, né? A gente vê com uma grande alegria a evolução do sistema, né, da Rede Assim, com a inserção do registro através dos cartórios. Entre os vários pontos que já foram falados aqui, doutora Silene, e eu não queria ser repetitivo em relação aos pontos, eu queria trazer uma outra visão que nós temos em relação a esse processo da integração dos cartórios com a Rede Sim, que é um ponto, eu milito, além da questão da contabilidade, né, de ter presidido o Conselho, estar no Conselho Federal de Contabilidade, mas eu milito há mais de 15 anos como contador, como empresário contábil, no terceiro setor, que está altamente envolvido com o tema em voga, né? Então, entre as diversas situações que já foram tratadas aqui, um dos pontos que vale muito ressaltar com a inserção e a integração da Rede Sim com os cartórios é na economicidade das atividades desenvolvidas no registro. Por quê? Muitas vezes o que acontece, coisas muito simples, mínimas, quando tem uma alteração no CEP entre o que está na ata de registro, o que está no estatuto, e que vai ser registrado ali na Receita Federal, às vezes por uma nomenclatura que mudou entre o registro no cartório e a atualização no site dos Correios, tem uma inviabilidade numa alteração de endereço. E isso traz um custo significativo, muitas vezes, para uma organização que não tem altas fontes de renda. Assim como um erro, às vezes, simples no número de um CPF ou qualquer outra identificação que venha a ter, causa um custo elevado no registro destes atos. A partir do momento que a gente vai ter uma integração e esse passa a ser validado, a gente tem uma minimização em relação a erros que possam trazer um custo mais elevado para uma associação, para um sindicato, para uma igreja, para uma entidade associativista de uma maneira geral. Essa agregação de valor que a gente tem e também uma celeridade em relação aos fatos trazem um grande ganho na operação
finalística, que é o objetivo estatutário da grande maioria das instituições que estão envolvidas em relação a isso. Quando a gente vai falar de instituições que estão sendo registradas nos cartórios de registro de pessoas jurídicas, posso falar que amplamente são organizações sem fins lucrativos. Às vezes, onde tem uma dificuldade extrema de ter um contato maior com um profissional habilitado para poder fazer algum tipo de atividade administrativa. E a grande maioria dessas organizações, o único contato que tem com um profissional que tem uma habilidade de gestão, uma habilidade de registro, é o profissional da contabilidade. Então, o contador se torna um altamente parceiro dentro desse processo, não somente na interligação entre a entidade com o cartório e o cartório com a própria Receita Federal, mas também no processo de viabilizar o efetivo exercício da atividade social na qual aquelas pessoas estão se pré-determinando ou muitas vezes se voluntariando para utilizar de um regime associativista para desenvolver uma atividade estatutária através de um objetivo comum. Então, quando a gente fala de um processo de integração, além dos pontos de facilidade, objetividade e o ganho que nós temos como um todo, eu gosto muito de destacar em relação a isso a economicidade, porque isso faz total diferença, muitas vezes ali na ponta, ali na execução, quando a gente visita diversos municípios. Então, essa integração no Pará traz essa grande viabilidade. E claro que, através de um sistema onde o profissional da contabilidade já está devidamente adaptado, já possui uma expertise na utilização e na operacionalização do sistema, claro que toda a sociedade tem um ganho significativo em relação a isso na hora de evoluir nas prestações de serviços e na condução dos trabalhos, porque muitas vezes o tempo atrapalha na execução de coisas operacionais, porque a demora que se existe, às vezes, na hora de fazer um procedimento desse, não digo demora do cartório, demora do processo, porque, como eu falei, às vezes tem um número equivocado no CEP, um número equivocado no CPF, inviabiliza muitas vezes o pagamento, porque o banco só autoriza uma renovação de uma ata se eu tiver com ela já registrada, eu só consigo operacionalizar a execução de projetos ou de outras atividades vinculadas às atividades financeiras, como o pagamento de pessoal, etc., se eu tiver com essa ata homologada, se eu tiver com esse estatuto habilitado, se eu tiver com tudo isso bem desenvolvido. Então, a inserção dos cartórios eu vejo como uma grande vantagem dentro do processo como um todo e, principalmente, facilitando aí a operacionalização do profissional da contabilidade no dia a dia ali da prestação de serviço de consultoria junto a essas entidades, a essas organizações que são usuárias do cartório de registro de pessoa jurídica. E tenho certeza que o Tiago vai ter ali uma evolução infinita nas suas estatísticas do número de processos terminados de uma maneira mais ágil, mais rápida, porque quando o usuário, que é o contador na grande maioria das vezes, já consegue utilizar e operacionalizar num sistema que ele já é acostumado, a gente vai ter uma celeridade em relação a esses processos, assim também como os próprios cartórios vão ganhar eficiência na hora de fazer o registro das atividades, porque já vai ter um padrão melhor a ser seguido e todos os profissionais que foram fazer aí a inserção de novas atas, novos mandatos, AGOs e AGEs, vão ter uma facilidade maior e, principalmente, um nível de padronização muito mais eficiente, que vai dar celeridade a todos os atos, para a nossa querida Receita Federal conseguir homologar isso rapidamente para todos os usuários, e a gente ter um fluxo nesse processo de operação. Então, eu queria parabenizar aí a todos pela inserção aí dos cartórios dentro da nossa rede SIM como um todo, e tenho certeza que a gente vai gerar muito resultado, melhorar a geração de emprego e de renda também, porque as associações, de uma maneira geral, têm uma parcela significativa do nosso PIB e tem uma parcela mais significativa ainda na inserção de pessoas no mercado de trabalho, de maneira direta e indireta, e isso faz com que a gente consiga evoluir e sempre estar melhorando a nossa economia. Tenho certeza que o CRC do Pará, que o Conselho Federal de Contabilidade também, e os próprios profissionais da contabilidade vão estar juntos com todos os cartorários, juntos com a Receita Federal, inseridos nesse processo para a gente estar evoluindo e, principalmente, cada vez mais ser eficiente nesse processo de registro e de atualização dos nossos atos aí junto aos cartórios e à rede SIM. Então, obrigado, presidente Silene, pela nossa participação aqui. Tenho certeza que a nossa parceria com os profissionais da contabilidade, com a junta comercial e agora também com os cartórios na rede SIM, com certeza trarão mais eficiência no processo de registro mercantil e das operações.
Aí eu queria fazer uma rápida uma ponderação. No caso, chega lá uma pessoa que muitas vezes, algumas vezes até são pessoas, talvez, normalmente sem conhecimento, né? E aí a pessoa chega lá no cartório, lá com o doutor Carlos, ou em outro qualquer cartório do Brasil, ou aqui mesmo no Pará, enfim. Ah, tá aqui, eu quero registrar aqui o meu centro comunitário, o meu instituto. E aí eu estou aqui sozinha, fiz aqui, e tal, eu quero aqui registrar. Não foi com o profissional, né? E aí a pessoa, vamos lá com o doutor Carlos, aí a gente pode chegar e dizer assim, olha, por que você não procura aqui o CRC, que lá tem profissionais habilitados? O senhor pode dar um telefone, um contato lá do CRC para que procurem? Como seria melhor para fazer isso? Então, presidente, dentro do sistema do CRC, a gente tem uma consulta pública que a gente consegue listar todos os profissionais da contabilidade que estão registrados, devidamente ativos e habilitados dentro do regional. Então, qualquer pessoa pode ter acesso a essa lista, uma lista pública, onde vai dentro do escopo ali daquela lista pública, poder consultar depois através de redes sociais ou próprios sites de busca os profissionais que estejam melhor adequados ali, ou pela sua expertise profissional, ou pela sua localização geográfica, que vai atender ali aquela entidade ou aquela organização que precisa desse apoio do profissional da contabilidade. O Conselho Regional de Contabilidade, de fato, não pode indicar profissionais conforme as suas áreas de atuação, mas ele deixa público a lista de todos os profissionais que estão devidamente registrados e habilitados no Conselho, e as pessoas vão poder fazer essa... Lá no site do CRC... No site do CRC, na parte ali de serviços online, tem uma parte de consulta pública dos profissionais e empresas de contabilidade que estão devidamente registradas no CRC do Pará. Perfeito. Bom, eu acho que com isso a gente pode fazer o encerramento. Eu gostaria de convidar, então, o doutor Carlos, que é o nosso parceiro aqui, a gente teve foi através da nossa conversa para a gente fazer o encerramento, né? Acredito que a gente tenha uma satisfação muito grande, quero agradecer cada um aqui dos senhores que doou do seu tempo, né? É uma quinta-feira, no finalzinho da tarde, para estar aqui conosco. Muito obrigada mesmo. Aqui nós, como integrador estadual, com os nossos parceiros. Doutor Carlos, muito obrigado por ter doado seu tempo, por ter a gente ter aquela conversa. Acabou de ter essa ideia com parceiros aqui super interessante. Eu estou falando aqui do Pará. O senhor também aqui. O senhor está em Belém hoje? Sim, doutora Silene. Queria aproveitar também a oportunidade para agradecer todos os integrantes aqui da sala, doutor Pietro, a senhora, Tiago, Rodrigo, Pinho, Ian, e todos aqueles que de alguma forma contribuíram direta e indiretamente para a realização dessa live. Ela foi mais destinada ao registro civil de pessoas jurídicas, na gama de espécies de pessoas jurídicas que estão atribuídas a essa espécie registral. Eu fico grato. No tocante ao doutor Ian, vamos adotar, aliás, já até nos ressentimos, porque quando nós começamos esse processo junto à Redecim, observamos a importância da presença do contador, sempre entendemos dessa forma. Entretanto, muitas vezes, algumas espécies de pessoas jurídicas de direito privado, como associações ou fundações, que às vezes não têm a finalidade lucrativa, nem sempre têm a presença do contador. E nós estamos estimulando exatamente para que ele se faça presente, até porque achamos também que, mesmo sendo o terceiro setor, associações, conselhos escolares, que muitas vezes não têm finalidade lucrativa, mas é um nicho de assessoria extremamente importante e que o contador se faz com um profissional indispensável neste processo de integração à Redecim. Muito obrigado, doutora Silene, a todos que participaram daqui da sala. Estamos também à disposição naquilo que pudermos ser úteis no registro público. A única coisa é que nós podemos ou temos que nos dispor sempre, estar sempre à disposição para aquilo que pudermos enriquecer, ajudar, auxiliar de alguma forma nesse processo. Muito obrigado a todos.
Eu que agradeço, uma satisfação muito grande. Tiago, as suas considerações para a gente encerrar? Eu agradeço a todos, agradeço a oportunidade de apresentação. E como disse o Dr. Sherman e o presidente Silene, a gente está sempre à disposição. Nossa amiga aí, Pietro da Receita, o Rodrigo da Central, nossos parceiros, né, assim como o RCPJ e a Junta Comercial do Pará. E agradecer ao nosso cliente final aí, representando os contadores do Estado. Um abraço a todos, pessoal. Muito obrigada. Doutor Pietro, as suas considerações para a gente encerrar? Da mesma forma, fiquei muito contente de participar, ver que o Pará, né, está firme nessa integração e também coloca a Receita Federal à disposição para todos os parceiros e a gente conseguir fazer essa integração, a integração de sucesso. Agradeço a todos. Amém. Muito obrigada. Doutor Rodrigo, suas considerações? Obrigado, doutora. Só agradecer mesmo e reafirmar que a gente aqui da Central, a equipe de suporte, está sempre à disposição para receber, orientar e auxiliar os cartórios. Muito obrigado. Amém. Muito obrigada. Doutor Ian Blois, suas considerações? Obrigado, presidente Silene. Assim como na Junta Comercial, a gente tem um contador como um grande parceiro e usuário ali da Junta Comercial. Queria deixar também à disposição a classe contábil para o doutor Sherman, como um grande parceiro também dos cartórios. Nós somos, particularmente, sou especialista na área de terceiro setor, mais de 80% da nossa empresa de contabilidade tem só entidades do terceiro setor, instituições sem fins lucrativos, e a gente coloca a nossa expertise e o nosso conhecimento à disposição aí também de todos. Hoje estou falando aqui de Belém, né? Estou domiciliado aqui em Belém também. Deixar o nosso agradecimento aí a todos da Receita Federal, dos sistemas, dos usuários que estão participando com a gente e parabenizar novamente aí a FENAJU e a nossa junta comercial aqui do estado do Pará pelo brilhante idealização do evento e difusão também de conhecimento aí para todos os nossos usuários. Muito obrigada. Podemos encerrar, doutor Sherman? Sim, senhora. Encerramos. Apenas apenas O uma senhor está última... silenciado. Não, agora já. Apenas uma última sugestão de que esses contatos que se manifestaram aqui, as pessoas que puderam, de alguma forma, externar seus posicionamentos, pudessem deixar, porque essa live está sendo registrada, pudessem deixar os seus contatos exatamente para disponibilizar para o usuário nas necessidades de dúvidas que, porventura, ocorram, que nós todos possamos estar à disposição, ok? Muito obrigado. Uma boa noite. Perfeito. Tenhamos uma excelente noite, que Deus nos abençoe. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Próxima.